Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 45ª sessão ordinária virtual de 19 de julho de 2021. Inicialmente, indago a secretária Silvana se tem ata para leitura. Disponibilização e leitura. Eu disponibilizei a última ata na sexta-feira, né? Seus conselheiros conseguiram analisar a ata? Tem alguma observação a ser feita? Não havendo, então está aprovada a ata da última sessão realizada. Indago a secretária Silvana se temos resolução para assinatura. Sim, senhor presidente. O conselheiro Leilson enviou dois despachos. Não, um despacho e uma resolução. O despacho é do processo 199/2017, WMS Supermercados do Brasil. E a resolução do processo 3521/2018, C3M cópias. O conselheiro Wander enviou também um despacho para perícia, processo 201/2017, empresa WMS Supermercados do Brasil. E a conselheira Jusileide enviou uma resolução referente ao processo 1031/2018 de Jair Monteiro Rangel. São essas. Obrigado, Silvânia. Obrigado aos conselheiros que entregaram as resoluções. Verificando a ordem do dia, vamos passar para a nossa pauta. Hoje, todas as sessões serão o contribuinte J. Cidrão Macilon. Eu vou anunciar o primeiro processo. Processo de recurso 1.2804/2018, aí 2018-04913. Recorrente J. Cidrão Macilon, recorrente Seju. Relator, doutora Jusileide Nogueira. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Rodrigo Oliveira Alcântara Fontinelli. Com a palavra, doutora Jusileide. Senhor presidente, eu gostaria de informar que eu não fui passada para mim, que eu seria relatora desse processo. Doutor Marcos, que é o meu titular, ele falou que não haveria processo para eu relatar. E não foi passado, doutor. Infelizmente. Então, senhores, em face dessa falha de comunicação, o primeiro processo de recurso 1.2804/2018 está sobrestado. Agradeço. Muito obrigada pela atenção. Peço desculpa também ao doutor Rodrigo Fontinelli pelo equívoco, que você também se preparou para fazer defesa, mas vamos passar para a ordem do dia. Creio que os demais não teremos problema. Anuncio o processo de recurso 1.2579/2018, aí 2018-04766. Recorrente J. Cidrão Macilon, recorrido Seju, doutor Leilson Oliveira Cunha. Eu creio que os processos seguintes, de relatoria do doutor Cláudio Célio, doutor Leilson e doutor Alexandre Goiano, todos tratam da mesma matéria, que é falta de estruturação no livro registro de entrada do SPED. É isso? Exato. São os exercícios e o período. Em não havendo nenhum prejuízo para a defesa, pergunta à defesa se pode ser feita uma relatoria em conjunto de todos os processos e defesa também. Nenhum problema, doutor. Inclusive, eu ia sugerir isso também, que a sustentação aproveita todos os 5 processos, inclusive o primeiro. Obrigado, doutor Rodrigo, pela compreensão. Então, a palavra está com o relator, doutor Leilson. Os demais vocês seguem e farão as observações pertinentes a cada um. Doutor Leilson, com a palavra. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos presentes. Passo a leitura do processo de número 1/2579, 2018, auto-infração 2018-04766, que tem, presidente, como acusação a não escrituração no livro próprio de entrada da FD de documentos fiscais no exercício 2014. No caso aqui, 22 notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte no valor de R$ 226.292,40.
foi aplicada na autuação a cobrança de multa no valor de R$ 22.629,24, que configura 10% no valor do montante não escriturado na entrada da FD, tendo como artigo infringido o artigo 276A, parágrafo 3º, artigo 276G, inciso 1º do decreto 24569/97, fixando a penalidade nos termos do artigo 123.3G da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Interposta a impugnação, a autoridade julgadora em primeira instância decidiu pela parcial procedência do feito, compreendendo pela não escrituração do expédio fiscal, em violação ao artigo 276G, inciso 1º do decreto 24569/97, todavia imputou a penalidade de 2%, nos termos do artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela Lei 16.258/2017, resultando no valor de R$ 4.525,84. Não houve a interposição do reexame necessário, nos termos do artigo 104, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei 15.614/2014, que é o dispositivo que trata do limite de 10 mil FIIs para a interposição do reexame necessário. Como esse limite, como que foi decidido, está abaixo desse limite, mesmo se decidindo parcialmente contrário aos interesses da Fazenda Pública, se exime a julgadora de interpor o devido reexame necessário. Bom, foi em razão da decisão de parcial procedência, a parte recorrente interpôs o recurso ordinário, em que, resumidamente, alega que, à época do auto de infração, não havia qualquer pendência de escrituração fiscal, conforme relatório SIGEST. Também alega que a decisão julgou antecipadamente a ação, sem oportunizar o direito de formar novas provas, como a oitiva de testemunhas, no caso da contadora, que esteve à frente das tentativas de resolução do problema causado por erro no próprio sistema da Cefaz. Também alega afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com julgamento antecipado da lide, pois não oportunizou a produção de provas, no caso da contadora, testemunho da contadora, que a decisão cessou a defesa quando indeferiu o pedido de perícia contábil. Também alega que a tese utilizada no julgamento não foi suficiente para embasar a decisão. Alega também ainda que o anexo do presente recurso administrativo confirma a tese da defesa de que não há qualquer pendência de escrituração fiscal. Ao final, requer a habilitação do patrono, já que houve a mudança de advogado, configuração da tempestividade do recurso administrativo, configuração do cerceamento de direito de defesa e ofensa ao princípio contraditório, em razão do julgamento antecipado da lide e da denegação do pedido de perícia. Também pede deferimento do pedido reiterado de perícia contábil e da oitiva de testemunha. E, ao final, a reforma do julgamento, com a consequente exclusão das sanções ao contribuinte. A assessoria processual tributária opinou pela procedência, reformando a decisão singular, com reenquadramento da penalidade no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, já com a nova redação dada pela Lei 16.58/2017, por ser a penalidade típica para a infração realizada, e também afasta a alegação de cessamento do direito de defesa pela denegação do pedido de perícia
tendo em vista que o julgador monocrático o fizera de forma fundamentada, com base no artigo 97, inciso 2º e 3º da Lei 15.614/2014. No mérito, aduz que a escrituração fiscal digital substituiu a escrituração física e impressão do livro de registro de entrada, nos termos do artigo 276G, inciso 1º do decreto 24.569/97. Presidente, em síntese, esse é o relato do primeiro processo. O segundo processo, que é o de processo 1/2806/2018, auto de infração 2018-04915, trata da mesma infração, esse aqui é o 15, exatamente. Só que aqui os meses são diferentes. Aqui o período é 1/2014, 3/2014, 6/8/2014, 10/2014, 12/2014. Aliás, mito, não é que seja um período diferente. O período é 2014, mas a J. Cidrão Macilon é que é uma outra filial. É a filial 068861575. Enquanto que o processo que eu li é a filial 06866-925-9, mas os exercícios são os mesmos. Presidente, trata-se da mesma infração para esse segundo processo, os mesmos argumentos de defesa e os mesmos argumentos de acusação, mudando tão somente o valor da autuação para R$ 9.150,18. Esse também é o relatório sucinto do segundo processo, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Cláudio Célio, o seu processo. Bom dia, presidente, Silvana, a todos, conselheiros e conselheiras. O meu processo, que se trata do auto-infração, o processo é o 2556/2018, do AI 2018-04-772, dígito 1. Basicamente, presidente, é a mesma as razões apresentadas pela defesa, só que o meu processo tem uma característica diferente do anterior, do pelo conselheiro Leilson. É que, na verdade, não houve recurso ordinário, então teve o reexame necessário pelo primeiro julgador, mas no molde de todo o relato que o conselheiro anterior do Leilson fez do processo dele, presidente. Obrigado, doutor Cláudio Célio. Doutor Alexandre Goiânia, seu processo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia, advogado. Prazer estar aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia, não. Desculpa, Paulinha não. Bom dia, Silvana. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia. O meu processo também, senhor presidente, é igual ao do conselheiro Cláudio Célio, tem pequenas diferenças em relação aos relatados pelo conselheiro Leilson. O meu, na realidade, ele é do ano de... o recurso 2802/2018, do AI 2018-049-18-3, diz respeito a deixar de escriturar no livro fiscal próprio também notas fiscais de entrada, né, destinadas para o ano de 2015, foram 99 notas fiscais eletrônicas. Na decisão da primeira instância, houve somente a mudança de penalidade do 123.3G para o 123.8L, não houve recurso da parte, houve também só a remessa necessária. Só essas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre Goiânia. Vamos agora a doutora Ana Tereza, representando lá a PGE. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhor advogado, senhor presidente. Bom, como já bem relatado pelo doutor Loício e os demais conselheiros, a acusação, de um modo geral, se trata de falta de escrituração no livro registro de entrada. Independente de ter recurso ordinário ou não, observamos que as defesas, os argumentos
do recurso ordinário é o mesmo da defesa. Então, cessamento de direito de defesa por ter indeferido a perícia, né, dizer que não está bem fundamentado o julgador singular, a decisão, né. Então, a assessoria, ela disse que, ela expõe os seguintes fatos, né, e verifica-se que o procedimento de cassação foi descrito, constando os elementos informativos que serviram de base para a acusação fiscal, sendo este devidamente motivado, inclusive com documentos comprobatórios anexados, né, via CD, né, contendo o arquivo do SPED 2014-2015, na nova fiscal de entrada e explicação fiscal do contribuinte, possibilitando o exercício contraditório da ampla defesa, o que permite afirmar que nenhuma garantia constitucional foi preterida, né. Com relação nas informações complementares ao auto, a fiscalização informou que foi realizado o confronto das informações de entradas prestadas nos arquivos da FD, do contribuinte, com as novas fiscais de entrada, novas fiscais eletrônicas que eles foram destinadas, emitidas por outros contribuintes. Após o cruzamento de informações, foi constatado que a empresa deixou de escriturar em sua FD, nesse caso, né, no primeiro processo do Dr. Leilson, 21 novas fiscais eletrônicas válidas, no montante de total de R$ 91.501,85 Também foi dito, né, que ele foi intimado, né, a justificar a falta do registro, né, porém, naturalmente, não se manifestou o contribuinte. Pronto. Aí a assessora, ela, por fim, convém lembrar que a regra contida no artigo 877 acerca da responsabilidade objetiva independe da intenção do sujeito passivo ou da existência de obrigação principal, cumprimento da obrigação acessória pelo contribuinte, já que são fatos geradores distintos, conforme disposto no artigo 114, 115 do CTN. Compartilho do mesmo entendimento da assessora, de modo contrário ao julgamento singular, o presente caso, tanto em decorrência da especificidade como da substituição ao ilícito praticado, deve-se manter a aplicação da penalidade sugerida pela autuação, a prevista no artigo 123, 3G, alterado pela Lei 16.258 de 2017. Pronto. Nessa razão, ela reforma a decisão da primeira instância para sugerir a procedência da ação fiscal. Bom, senhores, é só isso que eu tenho a relatar sobre o parecer da assessoria processual. Obrigado, doutora Ana Tereza. Com a palavra, o doutor Rodrigo Fontinelli. Bom dia a todos os presentes. Vou tentar ser sucinto em relação aos 5 autos de infração, embora o primeiro esteja sobrestado também. As razões aproveitam a todos. Inicialmente, cumpre registrar os seguintes fatos. O contribuinte recebeu notificação para manifestar-se sobre suposta pendência em escrituração fiscal. Sua contadora apresentou à unidade da Cefaz em Sobral, com toda a documentação probatória, incluindo procuração com poderes específicos, de que não havia qualquer pendência na escrituração fiscal. Apresentou recibos de transmissão com respectivos IDs e assinaturas digitais, livros contábeis, notas fiscais, relatório do CIGET, gerado no mês e ano da referida escrituração fiscal, sem qualquer pendência referente ao lançamento de notas fiscais. O auditor que a atendeu em Sobral, Kleber, não recebeu a documentação apresentada sob o argumento de que o relatório do CIGET, sem qualquer pendência, possuía discrepância em relação ao gerado por ele. Então, a contadora apresentou-se à unidade da Cefaz em Fortaleza, com a mesma documentação mencionada anteriormente. A servidora Márcia, do setor do SPED, que a atendeu, não recebeu a documentação de igual modo, sob o argumento de que o relatório do CIGEP trazido no ato, sem qualquer pendência, possuía discrepância em relação ao gerado por ela. Então, foram gerados autos de infração com final 4913, 4766, 4772, 4915 e 4918, referente à suposta pendência de escrituração fiscal, aqui combatidos. Superado o resumo dos fatos que deram causa aos atos de infração, passa-se às razões da sustentação oral. Então, vejamos. A escrituração fiscal oficialmente informada pela empresa, através da EFD, do SPED e do seu livro de inventário, não batem com os quantitativos e qualitativos elaborados com base nos arquivos magnéticos do agente fiscal, pois o mesmo adotou critérios diferentes, alternados e desordenados em relação aos quantitativos, preços
e desconsiderou as perdas de estoque no período em que fiscalizou. Acrescente que o agente fiscal não avaliou as retificações no SPED, incorporadas a Cefaz, todas com o status substituída/sucesso, em envio do RFP, conforme atesta a consulta de informações do SPED em anexo aos autos. Além dos equívocos apontados, alguns procedimentos adotados pela empresa merecem destaque, pois a adoção de tais técnicas, segundo recomendação do próprio fisco, evitam a instalação de irregularidades indicadas no auto de infração. 1. Ao registrar a nota fiscal de entrada de um produto, automaticamente seu sistema de informações já se encarrega de gerar a nota fiscal de saída. 2. O método de fiscalização utilizado pelo agente fiscal não permite identificar que mercadorias, unidades, quantidades e preços foram vendidas sem as correspondentes notas fiscais. E 3, que é a última possibilidade para equívoco na conclusão do agente fiscal, deve ser a premissa dele ter superestimado o valor do estoque, porque quantificou na planilha de fiscalização o estoque com tributo, tornando-o, assim, superior ao contabilizado pela empresa contribuinte. Por esta razão, entendeu estar ocorrendo saída de mercadoria sem a respectiva escrituração de contábil. Ainda não atentou para o princípio da não cumulatividade, uma vez que restou esclarecido que não houve nenhum prejuízo ao fisco, pois a escrituração fiscal foi executada corretamente e na época certa. Além disso, todo o imposto devido já foi recolhido das operações envolvendo mercadorias sujeitas à tributação normal ou retido por substituição tributária. O acessório segue o principal. Se não houve infração tributária, não há que se falar em multa, ainda mais no valor exorbitante arbitrado pelo agente fiscal, totalmente desalinhado da lei. Em ato contínuo, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa prevê que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e foi afrontado com o julgamento antecipado da lide nos processos administrativos referente aos autos de infração aqui combatidos, sem oportunizar o direito de formar novas provas, como a auditiva de testemunha e realização de perícia contábil, ou, no mínimo, de manifestação sobre tal intenção do juiz, nos termos do artigo 355 do CPC, 2015. De certo que o princípio da celeridade processual deve ser respeitado e incentivado, porém, sem ferir os direitos constitucionais do cidadão, como ocorreu no caso em tela, visto o cerceamento de defesa de produzir prova testemunhal, pois sua contadora apresentou a documentação probatória de que não havia qualquer pendência de escrituração fiscal, com a simples análise do relatório emitido no CIGET, gerando, no mínimo, insegurança jurídica quanto à decisão antecipada. No mesmo liame, cerceou a defesa quando indeferiu o pedido de perícia contábil, pois, com a análise do relatório gerado no CIGET, sem qualquer pendência na escrituração fiscal, datado de 2 de outubro de 2018, diga-se de passagem, posterior à data do auto de infração, conclui-se pela importância da referida perícia, pois não pode o contribuinte ser penalizado por erros e inseguranças do próprio sistema, bastando os gastos exorbitantes até a presente data. Por oportuno, quando o juízo não detém a competência técnica para fundamentar sua decisão, deve pautar-se nos relatórios periciais. Para isso, a Célula de Perícias Fiscais e Diligências, CEPED, é fundamental para esclarecer e dirimir dúvidas de natureza contábil, fiscal e financeira, desde que devidamente requerida em defesa, sustentação oral ou na interposição de recursos, nos termos do artigo 42, concomitante ao 92 e 98 da Lei 15.614, 2014. Ainda, nos termos do artigo 97, caput, inciso 3 da mesma lei, além da doutrina e jurisprudência com entendimento pacífico, o indeferimento
do pedido de perícia deve ser fundamentado para fatos incontroversos e quando os elementos contidos nos autos forem suficientes à formação do convencimento ao juízo, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, analisando os autos, observa-se que a prova faltante é essencial à apuração da verdade, neste caso, a oitiva da testemunha e a perícia contábil. A tese utilizada no julgamento não foi suficiente para embasar a decisão. Por fim, requer a configuração do cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, o deferimento do pedido de perícia contábil e da oitiva da testemunha, neste caso a contadora Lúcia Eliane Andrade Feitosa Mariz, brasileira, residente domiciliária na rua Flávio Nogueira, número 150, no bairro Tauazinho, com o telefone de contato 88 96 45 22 16, bem como a reforma do julgamento, com consequente exclusão das sanções ao contribuinte. São as alegações da sustentação oral, doutores. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Rodrigo. Senhores, os processos estão em debate. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar as minhas palavras, depois de analisar esses dois processos, embora a parte tenha trazido essas argumentações de cerceamento do direito de defesa em relação à possível não oitiva das razões que a contadora poderia trazer ao processo, mas é fato que, durante todo o processo, poderia ter se evidenciado essa declaração por parte da contadora, etc., inclusive agora na sustentação oral, né? Então, não vejo isso como um argumento suscetível de invalidar a autuação. Também, presidente, gostaria de ressaltar que o SIGET, ele é um sistema que é gerado sobre a égide do monitoramento fiscal, e como tal, após esse momento do monitoramento, durante os processos fiscalizatórios, poderão se verificar qualquer tipo de infração, qualquer tipo de irregularidade que ocorrera durante o período de monitoramento, né? É bom que se diga que o SIGET é uma oportunidade que se dá ao contribuinte para que ele se autorregularize em relação às suas obrigações, seja ela principal ou acessórias, né? Então, a todo momento, durante aquele procedimento de monitoramento, ou mesmo após a cessação do procedimento de monitoramento e até o início da ação fiscal, tem um contribuinte ali todo um espaço de tempo para resolver as suas pendências em relação ao fisco, né? Não me parece apropriada essa argumentação de que, com as venhas da defesa, no sentido de que, em face, porque no SIGET não teria detectado nenhuma irregularidade, isso faça com que a empresa se exima da sua obrigação de escriturar suas notas fiscais de compra de combustíveis, né? Aqui trata-se de mercadorias que sejam lubrificantes, combustível, gás líquido perfeito, já que a empresa trabalha disso. Então, a empresa tem o fato de, no SIGET, estar apontado que não tem uma ou outra nota fiscal, isso não elide a obrigação da empresa de adimplir com suas responsabilidades. Se houve a operação, houve a compra do combustível, estando ou não no SIGET, isso pouco importa, no sentido de que a empresa deve regularizar a sua escrituração fiscal, né, emitindo os arquivos da FD com as operações realmente praticadas pela empresa. E aqui, em nenhum momento, se vê que a empresa desconhece essas operações, né? A todo momento, a empresa diz que o problema é porque não estava no SIGET e por isso que não poderia a empresa ter detectado tal
irregularidade. Ora, mas se você faz a operação, tem os documentos fiscais em mãos, e embora que não esteja no SIGET, você não vai regularizar, também fica um argumento que não me parece que seja suscetível da invalidação da autuação. Com relação ao pedido de perícia, presidente, a julgadora ou julgador, a autoridade julgadora de primeira instância, ela analisou o pedido e indeferiu fundamentado nos artigos 97, inciso 2, 3, ou seja, houve por parte da autoridade julgadora a compreensão de que aquele pedido de perícia não se faria necessário porque constava nos autos toda uma documentação, todo um acervo probatório que faria com que seria desnecessário o envio desses processos todos para a perícia, que já configurada a não escrituração dos documentos fiscais na FD. Presidente, por último, gostaria de ressaltar, até para deferimento do conhecimento aqui da parte recorrente, é que esta Câmara, ela tem, vários conselheiros têm os seus posicionamentos em relação à não escrituração. Assim como há um dissenso, nós vimos esse dissenso entre o julgador singular e a assessoria processual tributária, também há, em algumas câmaras, esse dissenso no que diz respeito a qual seria a sanção a ser imputada na conduta do contribuinte. Há alguns conselheiros nessa Câmara entendendo, por ter uma sanção típica, já prevista lá na Lei 2.670, bem antes das alterações da Lei 16.258/2017, mas já existia essa compreensão de que, no caso, trata-se de falta de escrituração de notas fiscais no livro de entrada, que é o meu caso, né, que eu entendo que a sanção típica é o artigo 123, 3G, em perfeita sintonia com o ajuste CINIEF 02, o ajuste CINIEF que criou a escrituração fiscal digital, o ajuste CINIEF 02/2009, lá na cláusula, parágrafo 3º da cláusula primeira, isso mesmo, parágrafo 3º da cláusula primeira do ajuste CINIEF 02/2009, já nos dá a compreensão, pelo menos para a corrente que eu sigo, de que, no caso, aí se aplicaria a falta de escrituração na entrada. É claro que nós temos aqui também, com bastante legitimidade, alguns conselheiros que, na sua interpretação, compreendem pela aplicação do artigo 123.8L, inclusive com a nova redação dada pela 16.258/2017. Então, presidente, são essas considerações que eu gostaria de fazer. Fica à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, doutor Alexandre Goiana. Obrigado, senhor presidente. Doutor Leilson, obrigado aí pelas considerações também iniciais que foram feitas, porque aí a gente já pula aqui todas essas questões de preliminares, né, que já foram colocadas aqui, que aí eu vou repisá-las aqui também no meu processo, só a título de ilustração. Como o conselheiro Leilson já colocou, a gente tem aqui uma preliminar de inépcia do auto de infração, por não haverem sido informadas as notas fiscais relacionadas ao auto de infração, e isso aí facilmente a gente vê que constou que lá no momento ainda da ação fiscal, houve uma intimação da parte para ele fazer a contestação, né? Ele fazer a afirmação dessas situações. Uma próxima, dizendo que houve cessamento de direito de defesa, a gente também não acredita, né, nessa situação. Nós tivemos também aqui uma outra que diz respeito a uma inconsistência formal, por não existe assinatura do auto de infração pelo contribuinte, mas que também não procede, tendo em vista que nós tivemos aí a intimação via R, né? E está comprovada também nos autos, né? Com extrato dos Correios, com remessa do auto de infração para postagem.
o próprio comparecimento da parte aos autos já comprova isso daí. Tivemos aqui também uma outra situação, senhor presidente, no nosso processo, que fala sobre a abusividade da multa, não é? E nós já temos aqui uma posição consolidada, até por força também da nossa própria lei, que fala que nós não podemos trazer essa discussão aqui para a esfera administrativa, né? Isso aí seria uma situação para se discutir do ponto de vista de uma ação judicial, caso o contribuinte assim queira, né? Eu só queria fazer aqui, senhor presidente, eu peço a atenção dos outros colegas que estão com autos de infração também nesse mesmo sentido, algumas questões relacionadas ao mérito do auto de infração. No meu auto de infração aqui específico, eu tenho aqui a juntada do SPED da parte, né, no meu caso aqui, para o ano de 2015, tá? E aqui eu achei uma coisa interessante, fazendo análise desse SPED, né? O auto de infração aqui, no meu caso, ele é lavrado contra a J. Cidrão Macilon, inscrição estadual 028861575, né? E traz o auto de infração, traz aqui um relatório muito bem descrito aqui, muito fácil de ser analisado pelo agente fiscal. Vocês estão ouvindo, presidente? Estamos, Sim. doutor Alexandre. Congelou aqui minha tela, mas estão acompanhando, né? Então, assim, o relatório que foi apresentado aqui pelo agente fiscal, ele consta as 99 notas fiscais omitidas para o CGF 06886-157, dígito 5. E eu fui fazer aqui uma análise, já que a parte diz que não existiu infração, e aí pede perícia, e faz aqui fundamentação, traz aqui quesitos para serem analisados, mas não aponta nenhuma situação específica. Eu fui tomar aqui fazer aqui às vezes da parte, e fui examinar, fui bater o relatório do agente fiscal com o que foi trazido aqui de SPEDs, que foi anexado aqui nos SPEDs, pela parte na defesa. E eu achei uma coisa interessante aqui, conselheiro Leus. Em 2015, foram mandados e foram retificados vários SPEDs de alguns meses para esse ano de 2015, como a parte colocou, né? Que tiveram algumas retificações. Fazendo uma análise do registro fiscal de documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços, que é exatamente o que está se colocando aqui em questão no auto de infração, eu vi, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui um primeiro exemplo, eu tenho aqui no levantamento fiscal, eu tenho aqui para o dia, data de emissão 10 de janeiro, eu tenho duas notas fiscais de entrada. Uma emitida pela Liquigás, que é a nota 237256, a outra pela Nordeste Pneus, que é a nota 3411. E aí, quando eu venho para o relatório do SPED do contribuinte, inscrição estadual 068861575, né? Eu tenho essas notas fiscais registradas aqui no SPED do contribuinte. Se eu pegar aqui no dia 10, eu vou ter a nota 3411, e no dia 10 eu também tenho a nota 237256. Só que eu não tenho, e aí é onde eu chamo a atenção, eu tenho logo no início aqui desses documentos, como eu citei, uma consulta de informações do SPED para inscrição 0686669259, que aí lista lá todas as incorporações que foram feitas ao SPED naquele ano, mas o SPED juntado aqui no meu processo é o SPED correto, é o SPED da filial que foi autuada de acordo com a auto de infração que me coube a relatoria. Eu só não tenho, e constando aqui, eu já fiz uma olhada, como são 99 notas, eu não olhei todas, mas eu dei uma olhada aqui em outros meses e eu localizei todas as notas fiscais que estão sendo imputadas aqui pelo agente fiscal como não lançadas.
A questão aqui que me deixa uma dúvida é que eu não tenho como ver aqui nesse relatório, nesse registro, a data de envio desse SPED, né? Porque ele pode ter sido enviado, por exemplo, posteriormente, o auto-infração, não tenho como ver. Já que a listagem de corporações que eu tenho mais acima, ela é da outra filial, e não dessa do meu SPED. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso nos processos de vocês, não. Ou seja, causando aqui realmente uma dúvida, já que eu tenho um SPED, eu tenho um registro anexado aqui aos autos, que está listando, sim, aquelas notas que foram levantadas aqui, ou pelo menos uma parte delas, pelo menos as que eu vi, né, eu não tive condição de descer ao detalhe das 99, dos lançamentos das 99 notas, mas pelo menos algumas elas estão, sim, constando aqui do registro de documentos fiscais do SPED apresentados aqui pela parte, né? Então, me causa espécie essa situação, não sei se vocês chegaram a verificar isso nos autos de vocês, mas uma das primeiras coisas que a gente tem que verificar para esse entendimento ele ter seguimento é exatamente quando foi enviado esse SPED que foi anexado aqui para essa filial com inscrição estadual de final 157-5, né? Porque se assim se comprovar, senhor presidente, que esse SPED ele foi enviado atempadamente, né? Não foi uma retificação feita posteriormente à auto-infração, deixa-se de lado qualquer outra discussão, porque aqui nós temos a improcedência clara do auto-infração, pelo menos para essas notas, o que justificaria até mesmo um encaminhamento desse auto-infração, pelo menos aqui do meu auto-infração, não cheguei a ver dos colegas, mas desse auto-infração para a perícia, para ser analisado essa situação. Era o que eu queria trazer, senhor presidente, aqui só do ponto de vista material mesmo, para a gente ter uma clareza maior aqui nos nossos debates. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores, o processo está em discussão. Os senhores têm como verificar essa informação colocada, posta pelo doutor Alexandre? Doutora Ana Tereza, a senhora quer falar? Apenas a título de ajuda. Se me der o CGF, eu estou aqui com a FD, aí eu posso ver esse do contribuinte do doutor Alexandre, o envio. Doutora Ana Tereza, agora mesmo. Esse CGF. Pronto. CGF 06 06886 Sim. 157, dígito 5. O seu exercício é 2015, é? 2015, perfeito, 2015. Qual é o mês aí, Alexandre? Espera aí que eu vou olhar Tem logo. vários meses aqui, né? Mas Não, deixa eu só um, para a gente ter uma ideia, 1 ou 2. Pronto, deixa eu pegar o de janeiro, que é o mais simples aqui, que foi o que eu vi logo de cara. O de janeiro eu tenho uma nota do dia 10 de janeiro, que é a nota 3411, nota de entrada 3411. Que foi emitida pela Nordeste Pneus. Ela está aqui nessa cópia desse SPED que foi anexado aqui pelo contribuinte. Doutor Alexandre, a lavratura desse auto foi quando? Me digo já. Na realidade, eu vou entrar no SPED e olhar. Eu estou olhando aqui, a lavratura dele. Bom, vamos lá. O auto de infração ele foi lavrado no dia 11/4 de 2018, com ciência da parte em 24/4. Mas o termo de início ele é do dia 25/1 de 2018. Certo. Que aí o termo de início para fim de uma retificação, na realidade, é o que valeria, né? Doutor Alexandre, só por curiosidade, essa nota que o senhor verificou, que está escriturada, não pertence a essa autuada, e sim a outra, não é isso? Não, ela pertence à minha autuada aqui, pertence a esse CGF. O que não está aqui no caso é o relatório de incorporações. O relatório de incorporações aqui, que está colocado dentro dos meus autos, é o de outra empresa, é o da outra filial deles, da final 925, dígito 9. E aí, exatamente por isso, eu não consigo ver quando foi que houve essa incorporação no SPED. Né? Alexandre, só de novo aí o CGF da empresa, por favor. CGF da autuada aqui. Isso. Vou pegar aqui, Lewis. 06.
vou indagar aqui ao doutor Rodrigo se ele tem essas informações também, né? De repente pode ter e pode ajudar até o doutor Alexandre. Doutor Rodrigo, com relação a essa observação feita do doutor Alexandre Goiânia, quanto à entrega dessa SPED retificado, foi feito, o senhor sabe a data, ou só o contador pode responder? Neste caso, seria o contador, doutor. Eu estou sem a documentação desse computador aqui. Alexandre, diga aí o CGF. Pronto, estou mandando aqui no chat aqui, mas já lhe digo, é 06 886 157, dígito 5. Doutor Alexandre. 2015 aí, 2015? 2015. Eu abri aqui o SPED dele, dessa empresa do doutor Alexandre, e eu verifiquei que mês de janeiro, a data da incorporação dela, tanto como ratificado pela Receita, foi 9 de maio de 2015. Isso. Mês de janeiro, eu estou falando relativo a janeiro, né? Só tem não tem nem retificação, por sinal. Entendeu? Isso. Então, se o doutor Alexandre está informando que essa nota, né, que ele olhou, já está escriturado, temos que verificação mesmo, remetente, valor e tudo, né? Pode ser Alexandre, até diga aí qual é o período dessa nota fiscal aí? Vou ver aqui pelo período. Vou pegar a nota aqui, Deus, que ela tem... Qualquer uma de janeiro aí. Pronto, vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui, que ela está aqui nos autos. Só para eu ter uma ideia do dia aqui, que aí eu consulto aqui, já vejo. Peraí. Só localizar ela aqui de novo. Está aqui, ó. Eu tenho aqui... Leilson, eu já estou A consultando. nossa 3411. Você quer o quê? A data? A data dela. 10/1/2015. Então, deixa eu ver aqui. É isso que eu esqueci de tirar o retrato do doutor. Calma, agora não. Aí naquele envelope lá, ali atrás, viu? Envelope amarelo. Qual é o número dela, hein, doutor? 3411. 3411. Aqui ela foi destinada... Está bem bonitinho aqui. Olha, eu estou procurando essa nota e não está. Nem tá. eu. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, certo? Posso, presidente? E eu estou verificando também no meu processo também que não está essa observação do Alexandre aí. Não, mas teria que estar no período do doutor Alexandre, certo? Não, estou falando do meu processo. Ah, certo. Só um instante aqui que eu vou compartilhar. Alexandre, deixa eu tentar explicar como é que são feitos esses cruzamentos. Esses cruzamentos, eles são feitos com o SPED que está à época da escrituração fiscal que foi entregue, tá entendendo? Olha aí. Então, assim, eu vi isso aí, eu acabei de ver também. Então, assim, se veio para cá dizendo que não estava, é porque foi buscar nesse arquivo que a Elineide está mostrando. Tá? Pronto. É assim que se faz o cruzamento. Ele vai buscar lá no SPED que o contribuinte entregou. Então, se toda essa documentação que está dito que não foi escriturada, é porque o sistema, o aplicativo foi buscar nessa FD, a FD respectiva de cada mês que o contribuinte entregou. Claro que se o contribuinte entregou depois da ação fiscal, na época da ação fiscal, o sistema não teve como cruzar, né? Porque foi entregue depois, tá entendendo? Então, assim, de início, todas essas notas fiscais, elas são objeto de uma procura na documentação, no SPED fiscal do contribuinte, à época da entrega dele. Então, mesmo se houver retificação antes do período, antes do início da ação fiscal, o sistema também vai buscar. É 2015, mas lá em 2016, o contribuinte retificou. Lá em 2018, quando foi feita a ação fiscal, na hora que foi gerado essa consulta, esse cruzamento, com certeza o sistema ia detectar que essa nota fiscal tinha sido escriturada lá em 2016, né, pela retificação. Então, assim,
assim, é 99,9% de certeza o que está aí escrito, o que está colocado, salvo algum problema na entrega da FD, mas aí era a própria FD como um todo que não viria, tu tá entendendo? Então, assim, por que não fiz, não se fez, eu não fiz nos meus processos essa procura? Em razão, justamente por conhecer como é que funciona o sistema, como é que funciona o software, tá? E, segundo, também eu não vi nenhuma argumentação da parte nesse sentido, nem da julgadora, nem tampouco da assessoria processual tributária. Por isso que a gente quis pegar alguns exemplos, pode dar qualquer outro exemplo, que eu tenho quase certeza que vai mostrar o SPED aí com a não escrituração. Leis, no meu caso, no meu processo, Leis, eu fiz agora o teste, agora a observação que o Alexandre levantou, eu fiz, não consta na FD, as notas fiscais que está acusando no mês de janeiro, no meu processo. Eu queria só mostrar aqui o doutor Alexandre, porque como eu estou no site da Cefaz, aí eu fico sem poder estar acionando ou eliminando a câmera, certo? Eu estou compartilhando a tela, essa tela é do sistema da Cefaz, né? Então, aqui, ó, doutor Alexandre, consulta de operações de entrada no período, como a gente só pode consultar 10 dias do mês, né? De 9 de janeiro a 18 de janeiro de 2008. Vamos consultar esse período, depois a gente vai aumentando até ver se essa nota foi escriturada em janeiro. Ela, quando eu boto aqui 3411, ela não aparece. Ela dá vermelho porque essa nota não está escriturada. Ó. Não tem nenhuma nota com essa numeração 34. Se eu voltar interessante aqui, doutora Leite, só se você voltar naquela última tela, essa daqui. Uma das notas aqui, pronto. Essa primeira nota logo aí, cadê? Tá aqui, é 237,257, né? Ela tá autuada, essa nota? Não, mas a 237,256, que é anterior a ela tá autuada. Mas ela pode ter sido... Vamos só fazer uma coisa aqui. Do mesmo dia 10 de janeiro. Qual é a data? É do dia 10? É do dia 10 também, é do dia 10 Pronto, então também. ela estaria no mínimo no dia 9. Então, eu vou aumentar só o prazo aqui, eu vou do dia 19 de janeiro de 2015 ao dia 28 de janeiro. Porque eu só posso consultar de 10 em 10 dias. Aí já abriu essa tela. Aí eu vou dar um Ctrl F aqui, procurar essa mesmo 3411, também não está. E aquela outra que o senhor falou o número, só porque eu não tenho mais ela aqui. A primeira é a 237,256. 237,256. Também não está. Certo? Erros podem acontecer, apesar de toda... Aí, se os senhores olharem aqui, como a doutora Ana Tereza falou... Deixa eu voltar aqui à tela de consulta do SPED. Ó. Se notar aqui, durante esse exercício de 2015, janeiro não teve retificação, fevereiro teve uma retificação, mas foi anterior à ação fiscal, então ele já pegaria essa retificação, março do mesmo jeito, né? Aí o restante do ano só vai ter retificação em outubro, que também é antes da ação fiscal, e novembro. Então, se tivesse alguma coisa que tivesse aqui dentro, porventura, a gente poderia excluir, porque todas as retificações ocorreram antes da ação fiscal. Né? Se quiser fazer algum outro teste, é só dizer o mês, que aí a gente pode fazer. Mas deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela que eu tô Pois eu vendo. vou sair, doutor Alexandre, para o senhor poder compartilhar, tá certo? Pronto, porque eu estou achando muito esquisito, e assim, até minha pergunta para a Câmara é, existe alguma possibilidade de ter uma diferença entre um arquivo mandado para a Receita e o arquivo que está hoje aí registrado na Cefaz? Porque deixa eu só tentar compartilhar aqui. Meio difícil. Não, é porque... Pois é. Deixa eu ver. Espera que eu tenho que autorizar aqui no meu sistema. Na verdade, é um pouquinho difícil essa situação. O Alexandre, é enviado para os fiscos estaduais. Os fiscos estaduais repassam. Era o que eu ia dizer. A ECD é que é enviado para o fisco federal, e aí o fisco federal ele envia para os estados, mas quando for EFD, é para os estados. Então, o estado só faz encaminhar para a Receita o que recebeu.
Eu não vou poder compartilhar aqui, porque se eu compartilhar, eu vou ter que encerrar porque eu não estava autorizado aqui, eu vou ter que encerrar o navegador. O senhor coloca aqui, ó, nesses 3 pontinhos, apresentar a tela inteira. Não precisa. Pois foi o que eu fiz, só que ele está eu preciso autorizar aqui no meu computador, que é Mac, aí se eu não autorizar antes, entendeu? Esse arquivo está dentro do processo. Eu tenho que fechar tudo. O senhor quer partilhar, está dentro do processo? Tá dentro do processo. Dentro de qual em qual dos arquivos que eu abro e compartilho? Tá junto da defesa. Defesa, pronto. Isso. Eu vou voltar aqui, vou compartilhar e a gente vai procurar. Interessante, viu, Luiz? Porque ele tira aqui a consulta da página. Deixa eu pegar aqui embaixo. Aqui, ó. Ele tira aqui Qual a é consulta a página? da Cefaz. Pronto, está lá na página 39, inicialmente. São as incorporações que estão erradas aqui, porque tirou a incorporação da outra filial. Aí, vocês estão vendo aí que a inscrição estadual é outra, não é não é aqui do meu auto-infração. 37. Mas, pronto, vamos lá. Se a gente for um pouco. Isso, aí são as incorporações, né? Que é de uma outra filial, não é da Campos Altos. Se a gente for agora para a página 42, pode baixando, Toraneide. Mais duas aí. Pronto, aí. Aqui a gente já vai ver, nesse relatório que foi anexado aqui, o lançamento em 10/1 da nota 3411, por exemplo. Deixa eu só explicar uma coisa. Esse relatório aqui, ó, deixa eu ver se tem uma validação aqui em cima, porque aí a gente tem que ver, né? Vamos ver a validação. J. Cidrão Marcilon, período de escrituração de 1/1, inscrição estadual 068861675, remessa de arquivo original assinada, está aqui o hash, né, que foi enviado. Da escrituração, né? Aí vamos lá, pessoa jurídica, autorizadora, que é a Receita Federal, realmente. Aí vamos ver. Aí, este relatório foi gerado pelo SPED, certo? Agora, esse aqui. Aí, vamos lá. Qual é aí está dizendo que tem aqui dentro, doutor Alexandre? Bem aqui embaixo, aqui, ó. Logo no dia 10, aqui, a primeira. Vamos lá. Dia 10, 3411. Aí depois a segunda, que também está autuada. Dia 10, 237257. Tá mesmo. Essa é a dúvida que está sendo gerada aqui, sabe? Eu acho que seria caso... Deixa eu só comparar esse relatório que está aqui, ó, esse formato aqui de relatório com o que foi... Deixa eu ver aqui com o que foi gerado, porque pode ser que esse relatório seja um relatório da empresa que não tenha sido a transmissão mesmo. É isso que eu ia dizer. Deixa eu só olhar aqui no relatório, porque... Eu estou achando diferença nos relatórios. Eu estou achando diferença nos relatórios. Isso aí eu acho que pode ter sido do relatório que a empresa gerou, olha como é diferente. Deixa eu mostrar aqui o formato que, quando vai para a Receita Federal, como é. Deixa eu voltar, porque quando eu saio... É o mesmo que vem para a gente. Eu parar aqui. Não, nem precisava. Não, é aquele mesmo que eu mostrei para os senhores, certo? Os formatos aí estão diferentes. Acho que esse formato aí é da empresa. É da empresa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pronto. Já estou aqui de novo. Olha, o relatório, quando é gerado dentro do sistema do SPED mesmo, ele tem assim, ó, ele vai ter escrituração digital, FD, vocês estão vendo aqui. Aí, no caso... Não. Ainda não, Ney. Eu não estou compartilhando, não? Não está aparecendo aí nos dados. Mas é outra tela aí. É outra tela, deixa eu parar, é porque eu tive... Só um instante. Eu vou parar uma tela inteira, compartilhar. Deixa ele começar. Aí eu vou aqui.
E agora, vocês estão vendo? Sim, estamos. Então, quer que eu aumente? Esse é o formato, esse é o formato. É esse o formato do SPED, quando, ele tem esses dados aqui, CNPJ, né, CGF, o período lá em cima. O período de data da entrega, tem esse aqui, data da entrega. No caso aqui, como eu estou gerando dentro de uma consulta, ele sai 10 dias, mas se a empresa, ela emite os 31 dias, digamos, 30 dias, mas tem essa... O mês de referência. O mês de referência, e tem esse dado aqui, período e data da entrega, e a finalidade, inclusão, porque, de repente, pode ser uma retificação, e aparece nessa finalidade aqui, retificação. O que ocorre, às vezes, é que a empresa gera, isso não é má fé, não, é só assim, ela gera dentro dela e não transmite o mesmo arquivo. E, Elineide, pode ser um relatório interno, entendeu? É um relatório interno. É isso que quando eu vi que era muito diferente do formato da FD. Se a empresa tivesse trazido o formato da FD, demonstrando que estava escriturado para contrapor com esse que está aí tudo bem, mas aquele lá é uma planilha que é gerada pela empresa. Doutor Alexandre, aí traz as notas fiscais, as notas de conhecimento, mesmo que não tenha, traz essa informação, o cupom fiscal, a nota fiscal ao consumidor e a nota fiscal de venda ao consumidor, que mesmo que não tenha, mesmo que a empresa não tenha, ele traz essa informação aqui, certo? E a principal informação é isso aqui, que a gente sabe que é do SPED, escrituração fiscal digital e a data da entrega, a data da entrega e a finalidade, que pode ser uma inclusão ou uma retificação, certo? Isso, inclusive, foi uma das coisas que me chamou a atenção aqui, porque o relatório que foi apresentado pela empresa para comprovar a inclusão desses dados é de outra empresa, né? É da outra filial, né? Daí ter gerado pode mais... ficar tranquilo. É isso mesmo, não é o relatório do SPED, não. Infelizmente, doutor Fontinelli, a empresa repassou para o senhor uma informação que não é realmente enviada para o SPED, só para o senhor se tranquilizar. Tudo bem, obrigado. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Claudio Célio, quer falar alguma coisa? Mas foi bom, foi muito bom essa observação do Alexandre, até para tirar alguma dúvida, né? Por exemplo, eu fui lá no meu processo, verifiquei que realmente, nos meus dados lá, o contribuinte não lançou mesmo na FD, eu conferi no meu processo, foi bom eu ter levantado essa dúvida, foi muito boa. Vocês querem mais algum debate ou já tem condições de começar a votar o processo? Doutora Jusileide. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, senhor presidente, só um esclarecimento. Aquela tela que foi apresentada pelo contribuinte, a doutora Elineide disse que não é a tela do FD. Ela que consta, como o doutor Alexandre Goiânia apresentou, que consta as notas fiscais, como o parâmetro a 3411 e a 256, elas não estão na FD da Cefaz, mas elas estão na escrituração da empresa. É isso? Microfone, Elineide. Doutora Elineide, vai responder? Viu, doutora Jusileide? É porque, se a senhora olhar, depois da escrituração fiscal digital, a gente só pode chamar de escrituração que foi enviado para dentro da FD. Esse relatório aqui, que eu fiz questão de compartilhar novamente com a senhora, aqui com os conselheiros, não é o livro registro de entrada, é um documento que a empresa tem, pode ser assim dizer, de controle interno. Aí tem assim, registros fiscais de documento de entrada e aquisição, mas não é o livro registro de entrada. É alguma coisa de controle interno que ela tem. Aí é lógico que para ela aparece a nota, porque isso é um controle interno. Não significa dizer que ela escriturou essa nota. Ô, Elineide, só para acrescentar, a gente tem que ter ciência que a partir da FD não existe mais livro físico
Pois é. Um registro de entrada. Mesmo que a empresa tenha comprado na livraria livro de registro de entrada e tenha feito as suas escriturações, isso não é mais um documento, um livro fiscal. Um documento fiscal é apenas um documento de controle interno da empresa, que vai ajudá-la para que ela faça a sua escrituração fiscal digital. Mas depois da FD, não há que se falar mais em livro de entrada físico, livro de saída físico, livro de apuração físico, livro de inventário físico. Se os tem, são só apenas como elementos internos de controle da empresa. Só complementando aí o doutor Leilson, tanto não é a escrituração fiscal que não tem aquele escrituração fiscal digital, livro, registro de entrada, que é obrigatório, data do envio do arquivo, data da incorporação, status do arquivo, não tem isso. Embora ele tenha apresentado lá um hash do arquivo que foi enviado, mas esse documento que os senhores veem na tela não é a escrituração, e sim um documento de controle interno. Esse hash aqui em cima, esse dado aqui, deixa eu subir aqui, esse dado aqui, se a gente pegar a validação desse documento que foi enviado, é aquele que eu coloquei na tela anteriormente, que tem exatamente isso, o dado da escrituração. Isso aí é esclarecedor. Se a doutora Leite está colocando que essa identificação, era um dos pontos que eu estava aqui matutando na minha cabeça. Se a identificação desse hash que tem aqui é exatamente aquele que a gente estava vendo agora há pouco, aí nos registros da Cefaz, aí realmente mata mata a dúvida, né? Esse hash... Até porque eu estou vendo aqui, no final de cada página dessa aqui, tem uma confirmação aqui de recibo, e não tem nada lançado, sabe? Tem o hash do arquivo, mas no campo de recibo não tem nada realmente lançado. Esse do hash foi realmente emitido pelo sistema do SPED, tá? Que os senhores veem, este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital do SPED. Quando a gente desce para esse relatório interno, que a empresa anexou, olha, não tem, é um relatório comum. Bom, então, é só para esclarecimento, né, que, como ficou até bom aqui para o Alexandre Goiano, exatamente porque no SPED, que foi enviado para a Cefaz, de fato não houve a inclusão das notas fiscais, as quais foram autuadas. Objeto da autuação. Objeto da autuação. E esse controle que foi enviado pela empresa, de fato, é um controle interno, só que não foi agregada as notas ao SPED enviado à FD. Né? Então, assim, só para tirar essa dúvida, para não ficar nenhuma uma ausência de esclarecimento, para que a gente possa, de fato, né, ter a verdade material e não se eximir da responsabilidade de fazer o julgamento de forma bem mais consciente. Né, doutor Alexandre Goiano? Essa ajuda, assim, essa colaboração, para que a gente possa entender o porquê da autuação, né? Porque, de fato, se existiam as notas na empresa, ela tinha um controle interno, porém essas notas não foram enviadas para a FD. Foi isso que ficou bem esclarecido. Verdade, doutora Lineide? Desculpe, é isso mesmo, doutora Jocileide, viu? Muito obrigada pelos esclarecimentos. Ficou bem claro. Doutora Lineide, doutora Jocileide. Doutora Tereza quer falar, doutor Wander Uchoa. Doutora Tereza? Acho que ela saiu. Doutor Wander? A mão só e não baixou. Não, doutor presidente, estou aqui, é porque foi difícil eu apertar o botão. Diga. Não, a sua mãozinha estava levantada. Não quer falar, não? Então me perdoe. Não tenho nada a dizer, porque eu já ia falar, o doutor Leilson já falou, viu? E a Lineide. Doutor Wander pediu a palavra. Doutor Wander? Bom dia a todos. Eu gostaria só de esclarecer, porque nesse relatório, no rodapé dele, aparece as informações do arquivo, né? Está sem áudio, doutora Lineide.
gerada pela empresa, não pelo SPED. Se o seu, a relação, o que é gerada pelo SPED, eu vou mostrar novamente para o senhor, certo? Não, eu vi, mas existe a frase que Existe. este relatório foi gerado pelo SPED. Mas o relatório da empresa. O hash, E a inclusive, gente mesmo, pega, né? é porque não aparece o hash, mas se ela o envio desse arquivo original, se você bater o hash, não vai bater com o hash do SPED, do que foi enviado por o SPED. Mas se os senhores tiverem alguma dúvida, poderia ser o caso de pedir uma... Eu não tenho dúvida até pelo formato, que não tem todos os detalhes do formato do livro registro de entrada, envio do SPED, que é obrigatório. Eu não tenho dúvida, limite. Eu teria só dúvida. Assim, Eu teria só dúvida se houvesse a apresentação do formato SPED, do SPED mesmo. Pois é, aí teria tido alguma coisa. Com essas notas Mas não tem escrituradas, esse com o formato SPED não escrituradas. Aí eu teria dúvida, mas assim ficou Também caracterizado para mim. não tenho a menor dúvida, doutor Eu, quando se colocou, eu vi que era, assim, no meu entendimento, era um controle interno da empresa, tá entendendo? Que algumas notas não foi levado. Obrigado. Porque a empresa, às vezes, bota alguns cabeçalhos que são comum, né? Isso aí Mas, na verdade, se as você empresas, olhar o relatório do utilizam. SPED, ele tem todo um padrão, que bom era que o tenha padrão claro. do livro, antigamente. É bom que a gente tenha claro que as empresas elas têm um controle interno das entradas da débito e das saídas dos inventários. Pronto. Vamos ouvir o doutor Rodrigo Fontenelle aqui, se ele quer passar algum agradecimento adicional aqui. Doutor Rodrigo, pode falar. Bem, doutores, considerando a palavra de alguns dos doutores, por exemplo, o doutor Leilson, que alegou 99% de certeza de que não haveria qualquer erro, a palavra da doutora Elineide, que pode existir algum tipo de erro no início da alegação dela, os argumentos levantados pelo doutor Alexandre quanto à questão se as retificações realizadas foram feitas antes do início da ação fiscal, e, por fim, do doutor Vander, em relação ao rodapé do documento em questão, utilizado como exemplo, emissão pelo SPED, embora o debate tenha dito que era um controle interno da empresa, eu acredito que gerou o mínimo de dúvida necessária para deferimento da perícia contábil, sem considerar o questionamento que o doutor Franzé realizou em relação a se a testemunha seria capaz de elucidar os fatos. Eu acredito que também há o mínimo de dúvida para que seja deferido o pedido de oitiva da testemunha. Ou, por fim, em sendo negado tudo isso pelo entendimento da turma, da Câmara, não obstante ao fato de que houve a menção de que não se debate no administrativo a multa exorbitante, a empresa pugna pelo debate, mesmo assim, por ser, de fato, exorbitante. É isso que eu tinha acrescentado, doutores. Obrigado, doutor Rodrigo. Senhores, o processo está em debate ou os senhores já estão prontos para votar? Doutor Alexandre Goiana. Senhor presidente, só fazer um adendo aqui. Eu estava olhando aqui a defesa da empresa. Como eu disse, apesar da gente não ter aí um recurso ordinário, né, a gente está aqui analisando um recurso, uma remessa necessária, mas a defesa da empresa, ela não apontou de forma ideal, né, vamos colocar dessa forma, o tipo de erro, né, que estaria dentro desse levantamento fiscal. Mas, ao analisar aqui os pedidos de perícia, e a gente tem que realmente tratar aqui a coisa do ponto de vista mais seguro possível, né, porque a gente está aqui a gente realmente está verificando que no sistema da Cefaz isso não tá registrado, mas tem um indício, tem algo dentro do processo que, estando num formato ou não, é uma prova que tem que ser levada em consideração, né? A gente tanto faz aqui no que diz respeito à manutenção do princípio da verdade material, é um apego realmente muito, muito necessário, né, que o CONAT tem.
Então, aqui nos quesitos, a parte, apesar dela não indicar diretamente, ela dá alguns indícios de haver algum tipo de inconsistência entre o que foi levantado pelo agente fiscal e a prova que ela trouxe, né? Então, se eu pegar aqui o sexto quesito, ele pergunta: as notas fiscais de entradas, saídas, vendas fora do estabelecimento de retorno apuradas nos quesitos anteriores constam no relatório gerado pelo SPED anexado deste processo administrativo? Faz menção a esse SPED, né? A esse relatório. Sétimo quesito: as notas fiscais de entradas, saídas, transmitidas, ele fala, transmitidas pela empresa contribuinte no relatório gerado pelo SPED, fazem parte do crédito tributário indicado nas informações complementares do auto de infração em apreço? No quesito oitavo, qual REST, identificação do arquivo assinado, o agente fiscal verificou pela ausência de escrituração? Tais restes estão registrados no relatório gerados pelo SPED em anexo? Faz sempre menção ao que ele está anexando. É possível informar acerca de irregularidades no sistema verificado pelo agente fiscal? Existem outros dados, elementos que reformam a resposta anterior? Quesito 10º. É possível informar se os valores devidos a título de ICMS foram integralmente recolhidos? Aqui no recolhimento não é o caso. Mas, assim, a gente vê que, apesar dele não indicar diretamente, como a gente está fazendo aqui a indicação de notas fiscais que estariam ou não, ele faz sempre menção a esse relatório, como se esse relatório fosse realmente um relatório retirado de um SPED que foi enviado, não é? E ao analisar, deixa eu só voltar aqui para o arquivo, ao analisar esses documentos que estão aqui apontados como dados da escrituração, para essa empresa, para essa filial, para essa instituição estadual nesse período de 2015, a gente tem realmente uma identificação de um arquivo REST perfeito, que eu até olhei e vi lá naqueles relatórios que ao final, esse arquivo ele está apontado, esse código de arquivo ele está apontado, esse REST ele está apontado, e nós temos também a identificação do arquivo assinado, não é? Então, assim, fica realmente uma dúvida aqui se isso foi gerado, assinado e enviado ou não, e está havendo aí algum tipo de... estaria havendo algum tipo de desencontro aí no próprio arquivo SPED, né? Eu sei que é difícil, mas eu acho que a nossa missão aqui é exatamente esgotar, principalmente essas questões relacionadas à verdade material, né? Então, assim, se a empresa tivesse aí alguma outra comprovação de que faticamente havia enviado esse arquivo, a gente já conseguiria matar isso agora na sessão. Como não tem, né, eu acredito que seja de bom alvitre a gente está imaginando aqui uma discussão sobre realmente a remessa desse processo à perícia para identificar esse ponto aqui específico, se esse arquivo juntado, se esse relatório anexado aqui pelo contribuinte, ele consta ou não, efetivamente, do SPED da empresa, né? A gente está fazendo uma pesquisa aqui no SPED pela Cefaz, mas a FD a gente sabe que é enviada para a Receita Federal, e isso depois é compilado com as demais secretarias da Fazenda. Então, não sei se pode ter havido aqui uma retificação que a gente não está vendo. Me desculpem se do ponto de vista técnico eu não estou me fazendo entender, ou se pode estar havendo alguma impropriedade no que eu estou colocando, né? Mas pelo que está apontado aqui, pelo cuidado que a Câmara sempre tem com essa questão da verdade material, talvez fosse o caso da gente estar encaminhando esse processo para uma diligência, né, para uma perícia, sim. Obrigado, senhor presidente. Zé? Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Célio pediu a palavra para o doutor Cláudio Célio. Depois eu também. Eu peço a vênia ao doutor Alexandre. Assim, eu anteriormente tinha falado assim, que foi muito bom ele ter levantado essa dúvida, mas nós agora mesmo, no meu processo, ele no dele, com a ajuda da Lineide, com a ajuda da Leilson, nós constatamos que, na verdade, que só existe, a FD só existe uma.
Nós constatamos que não houve lançamento. Agora, se o contribuinte bota lá a FD com hashing e depois abaixo coloca um documento de relatório interno, nós não podemos aceitar esse documento como se fosse verdadeiro. Então, a gente está retrocedendo, desculpe, peço vênia, mas a gente está retrocedendo. Eu volto a repetir, foi muito boa essa oportunidade do doutor Alexandre levantar, tanto é que eu fui lá conferir, não, realmente não está lançado no FD. Agora, a gente querer passar isso com a perícia, eu discordo, é a minha opinião. Obrigado, doutor Claudicélio. Doutor Leils. A questão aí é a efetividade da perícia, né? Se não seria inócua. Porque o que é que vai acontecer? O que vai estar lá é o que nós vimos, tá? É o que está no SPED, é o que nós vimos. Essas notas não vão estar lá, né? E já não estava desde 2018, quando a empresa foi intimada, né, dessas notas fiscais, a prestar esclarecimentos, já não estava lá desde 2018. Então, assim, mandar para a perícia para verificar o que não está, se a gente já sabe de antemão o que não está, eu acho sem razoabilidade isso. Segundo, o que seria, talvez, motivo pela parte para que ela comprovasse que efetivamente enviou, e acho já estranho, envia aí o SPED, aceita algumas notas fiscais, outras ele não aceita, tudo bem. Eram os arquivos digitais, ter trazido ao processo o pendrive com esses arquivos digitais que, à época, mês a mês, em todas essas empresas, ela enviou. Se aí tivesse contido esses arquivos digitais, aí sim, nem seria a perícia, nem ia fazer nada, porque a perícia ia mandar isso lá para o Departamento de Informática da Secretaria da Fazenda. Verificar se nesses arquivos digitais estão todas essas notas fiscais que a empresa, na sua peça recursal, diz que foram enviadas. Aí, nos arquivos digitais, poderia ser objeto de perícia. Mas uma planilha que é impressa e colocada nos autos não me parece ser adequada para isso. Porque, como foi dito, pode muito bem ter pego a primeira parte, dizendo dos arquivos que foram enviados e ter colado a planilha que ela tem de controle interno. Então, uma coisa, outra coisa. Se houvesse os arquivos digitais e a empresa conseguisse evidenciar que nesses arquivos digitais estavam todas essas notas fiscais, e por qualquer motivo, quando ela encaminhou para a FD, lá para a Cefaz, e encaminha para a Cefaz, não encaminha para a Receita, encaminha para a Cefaz, e que depois é que vai para a Receita. E aí, na época, FD é Cefaz, SCD é que é a Receita. A escrituração contábil digital encaminha para a Receita depois manda para os estados. A escrituração fiscal digital e nota fiscal eletrônica é para os estados, e depois é que vai para a Receita. Então, assim, se trouxesse o arquivo digital, aí poderia ser o objeto da perícia, para verificar. E aí verificar se por que a FD ela não incorporou determinadas notas fiscais, tá? Então, esse é o sentido da perícia. Para verificar o que não está, que a gente já sabe que está, que não está, não adianta enviar, porque nós já temos noção aqui que não está. E já temos essa noção desde 2018, porque foi assim que a fiscalização intimou para o contribuinte, e o contribuinte, em nenhum momento, trouxe nenhum argumento, a não ser essa planilha aí, de que ela tinha enviado esses arquivos para o SPED. Então, nesse sentido também, que eu sou refratário a essa questão da perícia. O que causa espécie aqui, Leils? Doutor Alexandre, há um pedido para falar aqui da doutora Elineide, escrito também do doutor Rodrigo, pode dar algum esclarecimento. Dessa parte, certo, doutor Alexandre? Porque pode ser interessante para o que vai ser colocado aqui. Realmente, o que o Tolio está colocando aqui, tem um outro ponto aqui que me chama a atenção também, é que ao final de cada relatório desse, falta o código do recibo desse relatório, sabe? Tem o hash da geração do arquivo, mas falta o código do recibo, né? Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Só esqueci, doutor Rodrigo, geralmente esse momento é de debate dos conselheiros, mas como é questão só fática, né, e se eu tiver algum elemento que possa trazer, agregar ao debate, sempre é muito oportuno. Então, o doutor Rodrigo tinha pedido também, depois o doutor Elineide. Doutor Rodrigo.
Peço perdão aqui, eu cliquei sem querer na mãozinha. Ah, tudo bem, Rodrigo. Doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Não, mesmo agora falando assim, em cima do que o doutor Rodrigo colocou, mas mesmo assim eu não sou favorável à empresa, porque esse relatório que está logo após o REST, ele não é um relatório oficial do SPED, ele não tem nem o logotipo do estado respectivo do SPED. Então, assim, e esse é um relatório que com certeza é de controle interno, que é gerado pelo sistema das empresas, que elas devem ter esses relatórios para depois jogar no SPED fiscal. Certo? É só ratificando o que a doutora Elineide falou. Isso. Só ratificando. Aquele relatório que nós vimos no SPED, quando a empresa envia para a FD, para a Cefaz, ela gera aquele mesmo relatório. Aquele relatório que nós vimos é o mesmo relatório que é gerado pela empresa. Então, aqui, por isso que eu disse, se tivesse trazido aquele relatório com as notas fiscais escrituradas e fazer o confronto com o relatório que nós vimos, com elas não escrituradas, nós temos a mesma base, o mesmo relatório, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, que daria a entender que poderia ter sido perda de dados, né? Algo nesse sentido. Mas, assim, quando a empresa envia a FD, o que ela gera de relatório é aquele mesmo que aparece na FD. Obrigado, doutora Elineide. Vai concluir ou já vai concluir? Doutora Ana Tereza, tem algo para o debate? Não, eu só queria, senhor presidente, apenas reforçar o que o doutor Leilson e a doutora Elineide falaram. É justamente, olhe, quando o contribuinte ele é obrigatório a enviar SPED, o modelo é este aí, ele preenche e envia, são 2 momentos, não é uma coisa automática. Por essa razão, quando ele envia, é gerado o recibo de entrega. Entendeu? Então, por essa razão é que concordo com o doutor Leilson. Se houvesse alguma forma de sistemas, algum problema, mas não. Olha, é isso que eu quero que você entenda. O papel anexado pela empresa é um espelho do que ela faz. Não significa que ela enviou, não. Ela pode fazer, preencher todo e esquecer de enviar. Você está entendendo? Então, não significa que obrigatoriamente isso que está posto no processo é o que ela enviou, não. Se não houver problema, alguma coisa de sistema, sei lá, não, tá entendendo? É só esse detalhe que eu queria acrescentar, mas o doutor Luiz e a doutora Elineide já falaram o que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tereza. Mais alguém quer falar? Então, senhores, eu vou colocar em votação o processo. Todos estão aptos a votar? Então, a votação vai servir para todos os processos, já que as questões suscitadas são as mesmas. Com relação às preliminares nulidades suscitadas pela parte. A primeira preliminar de cessamento, direito de defesa, por deferimento da perícia pedida. Os senhores estão ouvindo? Sim. O voto Leilson, que ele pede lá. Presidente, afasto. Os demais relatores, doutor Cláudio Sânio. Microfone. Doutor Cláudio, com relação Afaste, presidente, afaste, desculpe. Doutor Lício voltou para os 2, né? E doutor Goiana. Afaste também, senhor presidente. Com relação à nulidade da decisão singular por falta de fundamentação, também ele pede, não é isso? Então é isso, como vota? Afaste, presidente. Doutor Cláudio? Afaste, senhor presidente. Doutor Goiana? Também afaste, senhor presidente. Com relação à multa confiscatória? Afaste, presidente. Doutor Cláudio? Afaste, presidente. Afaste. Doutor Alexandre? Também. Agora eu vou colher. As 3 preliminares citadas aqui, todos rejeitaram. Eu vou colher o voto agora dos demais conselheiros. Doutor Wander, como vota? Eu acompanho os relatores, senhor presidente. Doutora Jusileide? Acompanho os relatores, senhor presidente. E doutora Elineide? Com os relatores, senhor presidente.
Bom, afasta aqui a... Tem que a questão falou da falta de assinatura do AI, não foi isso, doutor Alexandre? Foi citado também? Isso, senhor presidente. Na defesa da primeira instância, tem uma preliminar dessa. Isso. Doutor Leilson? Presidente, eu não identifiquei no meio, não, mas de qualquer forma eu afasto também. Então. Senhor presidente, eu identifiquei no meio e afasto também. E doutor Goiana? Também afasto, senhor presidente. Doutor Wander? Eu acompanho os relatores, senhor presidente. Doutora Jusleide? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutora Elineide? Com os relatores. Quanto à conversão do processo em perícia, com relação, doutor Leilson? Presidente, afasto. Doutor Cláudio? Afasto também, senhor presidente. Doutor Alexandre? Senhor presidente, o debate foi muito intenso, foi muito bom, mas pela parte de não ter trazido nenhuma outra comprovação de que esse arquivo aqui ele foi efetivamente encaminhado, eu também afasto, senhor presidente. Doutor Wander? Eu acompanho os relatores, senhor presidente. Afasto a perícia. Doutora Jusleide? Acompanho os relatores, senhor presidente. Afasto a perícia. Doutora Elineide? Com os relatores. No mérito, como vota os relatores? Doutor Leilson? Presidente, eu conheço o recurso, vou lhe dar... Não, vou negar provimento, vou lhe dar parcial provimento no sentido de... Não, é provimento mesmo. Vou negar provimento no sentido de dar procedência na autuação, mas aplicando-se a penalidade de 10%, com base em violação ao artigo 123.3G, mas com redação originária da época. Bom, pelos fatos infratores. Tá certo. Doutor Cláudio? Senhor presidente, eu vou acompanhar a decisão do primeiro julgador de parcial procedência com isso, mas parcial procedência com relação à penalidade de transformar para mais benéfico para o contribuinte. 8L no caso, não é isso, doutor? Isso. Doutor Alexandre? Senhor presidente, eu vou conhecer também, mas vou negar provimento da remessa necessária, mantendo a decisão do julgador de primeira instância pelo artigo 123.8L. Doutor Wander? Senhor presidente, como todos já sabem a minha posição em relação a esse assunto, pedindo vênia ao nobre conselheiro Leilson, eu voto pela aplicação do artigo 123.8L. Doutora Jusleide? Senhor presidente, eu acompanho o primeiro relator e o segundo relator pela aplicação da penalidade 8L. E doutora Elineide? Senhor presidente, como todos já sabem, o meu entendimento é semelhante ao do doutor Leilson pelo 3G. Então, a segunda Câmara, por maioria de voto, conhece o recurso, dá provimento para... Não, nega provimento para confirmar a decisão parcialmente condenatória da primeira instância, contrariamente ao parecer da assessoria processual tributária. Aplique-se ao caso a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com redação dada pela 16.258/2017, que fica limitado, 2%, limitado a 1.000 FIIs. Não é isso, doutor Cláudio Célio? Isso. Então, o processo do Leilson sai dele, né? Tem que fazer esse cálculo aí das 1.000 FIIs e os 2%. Tem que fazer isso demonstrativo. Tem que fazer... o jogador já fez, salvo engano. O jogador já fez. Por falta de entrada, o que aconteceu? O que é 3G? 8L? Hã? É 8L. Doutor Cláudio, você não conhece. Doutor Cláudio. 8L. Doutor Cláudio, ele entende pelo 8L. Doutora Tereza, a decisão é da Câmara, é soberana. Não é para discutir a decisão, não. Tá certo, mas eu acho que está errado. Não, existe entendimento, a Câmara Superior também decide assim, dona Tereza. Tem que respeitar os entendimentos. Eu sei que a senhora pensa diferente, também pensa diferente. Não, cidade de entrada, não sempre foi a 3G que vocês desempataram? Está votado, não é para estar em discussão esse tema, certo? Então, fica 3G. Com relação ao processo de relatoria do doutor Leilson, fica designado para relator o primeiro voto discordante, do caso do doutor Wander, é o Uchoa.
Não, o doutor Cláudio, não. Não, Cláudio, é que ele vai girar, vai girar, ele é na entrada. Porque ele era relator, ele votou depois de que ele era relator. Vai para o doutor Wander, os dois processos meus. Tá certo? Os dois processos meus. Esta decisão para este processo, agradeço aqui o doutor Rodrigo Fustineiro pela participação, informo que no próximo mês o outro processo voltará à pauta. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, agradeço demais a presença de todos e o trabalho. Bom dia, doutor. Fique à vontade. Então, assuntos gerais, senhores conselheiros. Estou dispensado, né, presidente? Tá, obrigado pela participação. Grande abraço. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer conhecer todos. Tchau. Conselheira Jusileide, amanhã tem processo para relatar, viu? Eu passei a pauta e passei o link. Pronto. Ainda estou gravando. Pode encerrar a gravação. Conselheiro Leilson. Silvana. Silvana, pode encerrar a gravação.